continuem fazendo o trabalho de vocês da melhor forma possível, é o que a gente sempre fala, e usem as tecnologias como ferramentas. Não substitua o seu cérebro, substitua os seus braços, se for necessário. Fala galera, seja bem-vindo ao WePlanCast, o podcast semanal da WePlan. Aqui vamos falar sobre móveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem meias palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa! Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlanCast. Eu me chamo Johnny Benetti, produtor e também host desse podcast. E aqui comigo então para gravar esse podcast, hoje vai gravar dois, né? Vai fazer uma sabatina, né, Renan? Sabatina, coisa boa, né? Tudo certo, Renan? Como é que vai? Tudo certo, cara. Bom revê-lo, Johnny, parceiro de tantos podcasts. Estamos chegando próximo ao centésimo. Então, a galera vai olhar aí embaixo na descrição, então, episódio 99, né? Que maravilha, há quem hein, diga cara? que quando o cara sobe 100 episódios pro YouTube, diz que explode balãozinho lá, você consegue começar a monetizar e tal. Não sei se é verdade, né? Vamos Nós lá, estamos né? no caminho, né? Estamos no caminho. Cara, legal. Baita pauta hoje. Vai ser um bate-papo muito bacana. Renan, sócio fundador da WePlan, hoje CEO da WePlan também em exercício, então vai ser um assunto bacana aí junto com o Juliano. Fala aí, Juliano. Então, esse é o reforço de hoje, Renan, para falar sobre tecnologia. Reforço. O cara da tecnologia. Podia ser melhor, né? Quando dá uma mensagem de erro lá na plataforma da WePlan, a culpa é do... É do cara aqui. Então, beleza. A galera já sabe o arroba do Juliano aqui, é só chamar ele lá. Manda pra ele aí. Fala aí, Juliano, como é que vai? Deu problema é com nós, né? É isso aí. Juliano, responsável pela tecnologia então da WePlan. Já tive em alguns outros momentos aqui e é sempre um prazer compartilhar com vocês aí conhecimento, mas principalmente aprender com vocês. Né? Maravilha. Maravilha. Galera, vamos falar então sobre tecnologia, mas eu queria que vocês trouxessem um pouco do que foi falado sobre tecnologia no WePlan Day 2024. Legal. Fala primeiro o que é o WePlan Day, para quem não conhece, né? E depois fala o que foi o tema que vocês levaram lá, só para a galera entender sobre o que a gente vai falar hoje. Legal. Bom, o WePlan Day é um encontro que a gente faz anualmente com toda a nossa rede de parceiros, né? Então veio o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná. A gente reúne os nossos parceiros, a gente fala sobre visão de futuro da WePlan, onde que a gente quer chegar, o que a gente pensa referente ao mercado, né? A gente reforça nossos valores, nossa cultura, nossos valores são inegociáveis. A gente fala sobre vendas, a gente fala sobre processos e essa em específico, né? A gente reforçou ainda mais o papel da tecnologia dentro desse universo que a gente está inserido. E aí o Juliano trouxe uma pauta com maestria, diversos pontos referente à tecnologia que a gente vai reforçar hoje aqui nesse episódio, né, Juliano? Exatamente. Então, o que a gente conversou no WePlan Day foi primeiramente apontando o que é tecnologia, trazendo um pouco do assunto desmistificado, vamos dizer assim, porque nos últimos tempos a tecnologia evoluiu muito, né? Nas últimas décadas, como a gente sempre tem contato aí com informações, e principalmente por conta da evolução da IA, por conta da evolução do ChatGPT, enfim, essas tecnologias que hoje estão muito mais acessíveis para o público geral. Aconteceu também, além do avanço e além da divulgação, aconteceu também meio que uma áurea mística, a gente diz, em torno do tema que acabou criando conflitos e acabou criando ideias distorcidas na mente do pessoal, que é, será que a tecnologia vai substituir nós? Será que o nosso trabalho já não tem mais valor ou somente a tecnologia vai fazer o nosso trabalho? Então a gente trouxe um pouco desse assunto para tentar desmistificar o que é a tecnologia perante os profissionais, para tentar ajudar eles a entender o que é a tecnologia e entender qual é realmente a utilidade que ela tem no dia a dia. Que ela é uma ferramenta, que ela pode auxiliar, que ela não vem para necessariamente substituir, ela pode, mas o principal papel, sem dúvida, é dar suporte para o dia a dia do profissional. Então, foi mais ou menos desses assuntos que nós falamos durante o evento e acredito que a gente vai poder compartilhar um pouco mais agora também. Maravilha. Quando você falou da parte é algo quase que místico, né? É engraçado falar, mas realmente a tecnologia está chegando num ponto de transparência, que eu digo assim, ela está se tornando tão invisível
na sua aplicação, invisível que eu digo, você não sabe mais em que camada que a inteligência artificial está atuando, quando é ela, quando não é ela, se é ela ou é um ser humano. O negócio está ficando tão transparente, e a gente sempre fala em tecnologia, né, que quanto mais transparente e com menos atrito, melhor é a tecnologia, que parece algo realmente místico, que para pessoas do passado, se você citar isso, vai parecer magia negra, vai parecer bruxaria, né, que a gente sempre falava. Então é interessante saber que a gente teve esse salto das coisas começarem a se tornar tão naturais e disseminadas dentro, né, de vários tipos de modelos e de soluções, que de certa forma você não sabe mais que está sendo usado IA ou não está sendo usado IA, mas tu não precisa também ficar sabendo. Ela funciona e está resolvendo entrega um problema. E está resolvendo um problema, e não importa se é ou não é. O que importa é que a tecnologia está me adiantando um tempo, sabe? Está me fazendo ganhar muito tempo. E é legal que tu falou sobre qual é o nosso papel, né? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, né, na questão de, obviamente, perder cargos de emprego ou perder lugar no mercado, na verdade, eu acredito que vai fazer uma virada para fazer com que as pessoas pensem em qual é seu real valor dentro do mercado e aloque essas pessoas de certa forma que elas também aproveitem o que somente o ser humano tem, que é o diferencial, né? De poder se relacionar com outros seres humanos e poder imputar dados para um tipo de inteligência que até o momento não consegue chegar nesse nível, né? Então, cara, eu costumo dizer que a tecnologia, a alta tecnologia, libera o ser humano para ser mais humano. Exato. Tu entendeu? Sim. E acho que já entrando até, pegando esse gancho do que o Johnny falou, a gente poderia entrar já um pouco até nessa pauta da tecnologia importante, tecnologia por IA. A minha visão é que acho que a tecnologia, a IA, né, propriamente, talvez seja a maior revolução do nosso século, né? Seja realmente algo total, assim, né? Obsoleto. E se a gente for analisar, olha quanto benefício, né, essa tecnologia está trazendo para diversos setores da economia, certo? Vantagens, a gente consegue ficar mais competitivo, a gente consegue ficar mais eficiente em vários aspectos dentro da nossa economia. Só que aliado a todos esses benefícios vem as preocupações, que é o que o Juliano falou, que geralmente é o tema da mesa, né? Será que a tecnologia vai substituir os nossos empregos, eu como trabalhador? E aí acho que existem algumas visões. Talvez eu gosto mais de entrar não numa questão de substituição, mas sim de transformação. Eu estava lendo esses dias, teve uma informação que, cara, se eu não me engano, foi o Goldman Sachs, aquele banco de investimento americano, que ele tinha, enfim, ele lançou lá uma nota, assim, uma reportagem que ele falava que a tecnologia, a inteligência artificial, ela poderia substituir em torno de 300 milhões de empregos nos próximos anos, né? E principalmente Europa e Estados Unidos seriam os locais mais afetados com isso. Depois teve um relatório também, que se eu não me engano foi do Banco Mundial, do Fórum Econômico Mundial, que ele fala o seguinte, que até 2027, 23% dos postos de trabalho existentes hoje vão sofrer alterações. Mas olha só o que eles falam, vão sofrer alterações. E se a gente pegar o nosso passado recente, é isso que, em linhas gerais, acontecem, né? Eu me lembro quando eu tinha 11, 12 anos de idade, que todo dia, à 1h30, eu tinha um trabalho, que era ir fazer banco para minha mãe. Eu ia fazer banco, Johnny. Eu pegava uma lote, meus pais tinham uma loja de materiais de construção, e eu ia fazer banco para minha mãe. Então eu ficava lá 40 minutos, 50 minutos na fila do banco para um caixa me atender para mim fazer os pagamentos referentes, depósitos, fornecedores, etc. Só que olha como a gente se acostuma. Talvez a gente nem percebe que hoje não precisa mais ir no banco, né? A gente hoje faz tudo por dentro aqui do escritório através de novas tecnologias. Então, acho que esse olhar, na minha visão hoje também como, né, a nossa visão como empreendedores, que hoje está no campo de batalha e vivenciando toda essa questão de tecnologia, é que, cara, eu acho que a gente vai precisar cada vez mais de inteligência artificial, mas cada vez mais de humanos. Porque, em linhas gerais, a tecnologia está vindo
E eu acho que isso é a parte extremamente eficiente quando a gente começa a otimizar mais, a dar mais velocidade e substituir humanos por inteligência artificial, mas para fazer atividades talvez com baixo valor agregado. E você levar para o humano aquelas atividades onde de fato precisa da cabeça humana lá. Uma decisão ética, uma decisão... Perfeito. Uma decisão mais racional, uma decisão onde precisa ter também empatia no meio disso tudo, uma decisão estratégica. Então, no meu ver, ela acontece uma transformação. Ao mesmo tempo que ela pode, conforme o relatório lá do Goldman Sachs, substituir 300 milhões de empregos nos próximos anos, só que quantos milhões de empregos novos serão criados através... Que a tecnologia vai ser um propulsor para que isso aconteça de fato. Então, cara, é um tema sempre... muito legal, né? Mas geralmente gera essa discussão. Será que vai substituir? Eu vejo que cada vez mais a gente vai precisar de ambas. Desse relatório da Goldman Sachs, eu também vi algo relacionado. Até eles apontam que é 18% a quantidade de empregos que seriam substituídos. E na Europa e nos Estados Unidos seria 2/3, eles apontam que já poderia ser feito por tecnologia puramente. E por IA generativa, que é essas tecnologias como o ChatGPT ou essas que geram imagem, né? É um tipo de inteligência artificial treinado para gerar coisas, né? Ele aponta que 1/4 já poderia ser realizado. 1/4 do trabalho já poderia ser realizado por essas IAs. Então, trazendo um ponto de vista um pouco mais técnico, né? E também da parte de tecnologia, do mundo da tecnologia, para que aí ocorra de fato a desmistificação. Dizer que tecnologia seria a substituição do homem seria, na verdade, reduzir muito o que é o potencial do debate. Perfeito. Porque se nós temos um humano, que é, vamos dizer, o centro, né, de toda essa criou discussão, a inteligência artificial, que é capaz de desenvolver, né, todas as técnicas, meios e formas de criar as tecnologias. Então, se nós vamos reduzir a tecnologia como sendo substituto de nós estamos deixando, na verdade, de discutir muitos outros pontos que são importantes. Então, a tecnologia, daí contando um pouco de história dentro do mundo tecnológico, na verdade, não se resume apenas a tudo que está ligado à computação. Hoje em dia, né, o que a gente fala, tecnologia, TI, tecnologia da informação, a gente geralmente se relaciona com dados, se relaciona com equipamentos, sei lá, os celulares, a gente fala dos computadores, fala das grandes empresas aí de tecnologia, mas, na verdade, tecnologia é exatamente tudo o que o homem faz, meios, técnicas, habilidades que o homem desenvolve, conhecimentos em prol dele realizar alguma coisa ou resolver um problema. Então, na verdade, tecnologia o homem já pratica desde a pré-história. Quando surgiu o homem, uma das primeiras coisas que o homem desenvolveu foi o quê? Sistemas de linguagem. Começou a se comunicar, começou a desenvolver Foi uma virada, né? Foi uma revolução. A comunicação, né? O dialeto humano foi uma das viradas tecnológicas da nossa espécie. Exatamente. Assim como aprender a dominar o fogo, assim como aprender a dominar a agricultura, assim como aprender a dominar lá a parte da Revolução Industrial, a parte de... quando as máquinas eram movidas a vapor, né? Sim. A era do vapor lá e tal. Forjar ferro e assim por diante são camadas. E daí a gente pergunta assim, tá, mas o que aconteceu com o cara que montava locomotivas a vapor, né? Uhum. Aí a pergunta que a gente faz hoje, tá, mas é necessário que a locomotiva seja a vapor? Então, a tecnologia faz isso, né? Ela faz com que essas camadas de base de tecnologia, que a gente chama tipo de infraestrutura inicial, ela seja achatada ao longo do tempo de uma forma que isso tudo será base para uma nova tecnologia que se aproveita de todas as outras que vieram já antes. criadas, né? Né? Assim como você sabe que tem a tecnologia TCP/IP, que utiliza camadas ali de protocolos. Sim. É isso que permitiu que a difundisse uma tecnologia de alta velocidade de transmissão de dados, assim como a produção de chips permitiu que a tecnologia de uma alta quantidade de processamento de dados. Sim. Então, tudo caminha em cima de camadas. A pergunta que a gente tem que fazer hoje é: em que camada eu estou trabalhando? E essa camada vai precisar do meu trabalho ano que vem? Ou será que isso já não pode ser substituído? Então, a gente tem que lembrar que muitos benefícios vêm, né, com esse
achatamento e com essa substituição. E eu não falo muito nem em substituição, e sim em uma transformação, como o Renan falou, que é dar a máquina o papel que ela faz melhor do que nós, né? Exato. Sim. E talvez o questionamento é, será que nós empreendedores... Cara, estávamos falando antes nos bastidores aqui, né, Johnny? Cara, o desafio que realmente é empreender, principalmente aqui no Brasil. E aí, será que nós, empreendedores, estamos olhando de fato para todas as tecnologias disponíveis que a gente pode estar implementando na nossa empresa para resolver de uma forma mais rápida e mais eficiente um problema? Então, esse é um grande desafio que a gente tem. Toda hora estar atento a essas novas tecnologias e como que elas podem resolver um problema muito mais rápido do que a gente resolveria sem ela. Estávamos falando também essa semana sobre painel de indicadores, né? Sobre BI, sobre... Porque tu concorda, né, Johnny? Que se eu preciso fazer aqui uma gestão de carteira, tem um funil de vendas aqui dentro da empresa. Se eu pegar uma agenda e uma caneta, eu faço gestão. Eu posso anotar todos os meus parceiros, anotar no lado quantos negócios eu tenho e fazer a gestão sobre a carteira com uma agenda e com uma caneta. Isso é gestão. Não estou dizendo que isso não é gestão. E é um tipo de tecnologia, né? Sim. Exato. Só que hoje existem ferramentas onde eu vou ganhar muito mais tempo e vou ser muito mais eficiente em cima dessa gestão de carteira. Então, eu acho que esse que é o olhar que a gente tem que cada vez mais ter e também olhar assim, cara, será que eu estou conseguindo extrair as informações realmente relevantes na velocidade que eu preciso para melhor tomar a decisão dentro do meu negócio? Porque hoje é muito rápido. Hoje o nosso grande desafio como empreendedor é como é que eu faço cada vez mais rápido, melhor e mais eficiente. E eu sei que existem tecnologias que me ajudam dentro desse processo. E veja como é incrível, né? Porque, por exemplo, digamos que hoje o Juliano trabalha lá no BI da WePlan, né? A gente sabe que tem muita coisa pronta, mas sempre tem um trabalho manual lá que tem que ser feito. Sim. Muita particularidade da empresa, muito tratamento de dados, limpeza. Tem muita coisa que o Juliano tem que entender muito mais do business do que do próprio código para poder executar. Porque de nada adianta ele dominar totalmente o código de linguagem do BI se ele não sabe extrair os dados direito, se ele não sabe chegar na pergunta do Renan, que é, mas Juliano, tem ruído nessa informação. Não está certo. Só que eu também não sei como é que a gente chega nessa solução. Então, não é o código que vai resolver isso. Não. É o Juliano com a cabeça de business e programador que vai conseguir chegar nessa solução. E aí, eu levanto a questão de que quanto tempo vai durar essa jornada do Juliano tentando aprender mais código ou a jornada do Juliano tentando entender mais de business e do próprio negócio? Do tipo, cara, vai chegar um ponto em que nós vamos pedir para um BI como se fosse um Jarvis da vida. Vai existir um Jarvis do business e a gente vai dizer, bom dia, eu quero saber qual é o nosso lucro líquido de 2024 agregado não sei o quê, com um parcial de não sei o quê e a projeção para não sei o quê. Vai ser uma linha de comando em forma de voz, se já não existe. Então, a pergunta que daí eu faço, onde entra o Juliano nessa história? Né? Onde o Juliano vai estar no momento que a tecnologia estiver na topo da camada de tudo onde ela já esteve? Cara, quem trouxe esse Jarvis para dentro da empresa foi o Juliano. Ele estava atento e pesquisando e entendendo, e aí ele vai fazer com que ele seja o facilitador para que esse Jarvis funcione dentro da empresa. Ele vai ser uma espécie de zelador dessa IA. Sempre vai precisar alguém assim. Sim. Mas não é o cara que vai fuçar no código. O código é a camada achatada que já ficou embaixo. O Juliano não vai mais precisar descer no porão para fazer o motor pegar na marra. Vai estar sempre funcionando. O Juliano vai estar ali como um zelador da tecnologia. Tem uma definição bem interessante. Ele é um pesquisador e ele é um cientista brasileiro. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o Miguel Nicoleles. Ele é bem conhecido na internet. E ele fala muito também sobre esse conceito de inteligência. Por exemplo, um dos conceitos que ele diz é que a inteligência ela não é nem inteligente, nem artificial, né? Os algoritmos. Por quê? Porque ele liga muito mais a inteligência aos organismos vivos, que seríamos nós, orgânicos, né? Nós habitando entre outros seres da mesma espécie, interagindo, do que aos algoritmos de fato. E se você for pensar aí do ponto de vista técnico, novamente, realmente como funciona uma inteligência ou como ela é desenvolvida?
com muita matemática, com muita física e com muitos algoritmos. Então, existe uma mão de obra muito grande em torno do processo de criação. É claro que o conceito da inteligência, né, o conceito de aprendizado de máquina e todos esses algoritmos é fazer com que os algoritmos não sejam totalmente programados ou que eles não precisem que você tenha que dar instrução por instrução para ele. Então, ou seja, ele está programado de uma forma que você coloque dados para ele e ele consiga se ajustar, de certa forma, ao longo do tempo. Só que como que o core se ajuste? Por muitas vezes ainda é por conta de um humano, um programador, que vai ficar avaliando quais são esses critérios. Perfeito. A gente fala muito quais são essas características. Validando o resultado. Validando o resultado. Isso. Porque aí vai estar maturando, né? Fazendo a IA maturar ou o resultado ficar o mais próximo do que ele quer, né? Isso. Vai estar entrando, por exemplo, a informação de todos os dados aqui da empresa, da WePlan. Vai entrar lá as informações de quanto foi faturado, de clientes e todos esses dados. Mas aí a gente quer extrair alguma informação específica. Como a gente vai saber que aquela informação que ele está realmente cruzando faz sentido? Alguém vai ter que olhar para aquilo e dizer, esse valor que você me deu é 99% próximo do que realmente seria a verdade. Então vai ter muitas bases de teste. E isso também está em cima de tudo aquilo que tu falou, as camadas de evolução. Então, ao longo do tempo, o termo IA, na verdade, é discutido desde 1956, primeira vez que foi difundido o termo, mas já tinha estudos de antes ainda. Mas o que é o ponto? Toda essa camada de evolução que a gente teve, a internet, computação como é hoje, depois todo rádio, o boom do armazenamento, que é a gente ter essa larga escala, né? Google, Amazon, tantas outras empresas com data center espalhado pelo mundo inteiro. É tudo isso que permitiu a tecnologia chegar nesse ponto. Sim, a IA, na verdade, ela emergiu de um ponto no tempo em que tudo culminou e facilitou com que ela se tornasse realidade. Né? Então, não é que ela foi criada do nada ou que alguém fez uma invenção, uma descoberta absurda. Não, foi simplesmente uma junção de tecnologias e de capacidades que agora combinadas com o conhecimento humano, e aí entra uma coisa legal, que eu acho ela inteligente, porque, embora o Nicoleles não ache, porque o conceito de inteligência, para mim, sabe o que é, Juliano? Eu tenho essa frase, é minha, mas alguém já deve ter falado, enfim, não importa quem é o dono, mas eu sempre falo, inteligência é articular conhecimento. Sim. Não existe um ser que faça uma ação sem ter um conhecimento prévio, sem ter um background, sem ter um conhecimento. Então, inteligência é articular conhecimento. Se tu não tem conhecimento, tu não consegue ser inteligente. Tu vai articular o quê? Tu vai resolver o quê? Tu vai dar solução para quê? Então, o que a IA faz? Ela pega uma base de conhecimento humana, com validações humanas, dizendo isso sim, isso não, e ela segue um caminho com 99% de assertividade. Então, o que ela faz? Ela está articulando conhecimento a uma escala que um cérebro humano não conseguiria ou não conseguiria em tempo hábil. A conta matemática é muito mais rápida. Isso. Então, na verdade... Exatamente. Conta matemática. O conceito principal que eu falo da tecnologia é que, na verdade, ela é uma expansão das capacidades humanas. Ela é uma ferramenta. Perfeito. Dá para até fazer uma analogia. Por exemplo, você tem lá algo muito pesado, sei lá, uma pedra enorme, 100 quilos. Eu sozinho, talvez não consiga levantar aquela pedra ou mover ela. Você talvez também não. Mas se a gente usar um conceito daí da física, coloca um apoio, pega uma alavanca, apoia e faz força, o que vai acontecer? A pedra vai se mover. Então, ou seja, a alavanca estendeu a minha capacidade de força, né? Acabou movendo o que eu precisava. Da mesma forma, a tecnologia. Eu sou um designer, eu sou um arquiteto e tô sem referência. Eu tô preso, tô com bloqueio criativo, não tô conseguindo criar uma imagem na minha cabeça do projeto que eu quero. Então, que nem você explicou antes, vou lá no software, né, que hoje tá muito amigável, né? Antes isso era limitado a técnicos, porque você precisava de fato ter um pouco de programação para conseguir mexer com isso. Hoje você já tem todas as interfaces, que nem o Midjourney ou o Dolly lá da OpenAI, ou o ChatGPT, que daí é por texto, né? Mas você chega numa ferramenta dessas, você fala exatamente o que você está pensando e aí ele vai te mostrar uma referência daquilo que você precisa. Então, não necessariamente você precisa usar ela para ser
total substituído. Por exemplo, vou criar a imagem e vou apresentar exatamente isso para o cliente. Mas você pode usar como uma extensão do teu pensamento. Um acelerador, né? O que a gente chama nos joguinhos de power-ups, né? A IA é tipo um power-up para a vida, cara. Se você pegar aquele livro do Jim Collins lá, Empresas Feitas para Vencer, ele fala muito sobre... E esse livro foi escrito, se não me engano, em 2001, tá? Ele fala muito... Uma Odisseia no espaço. Ele fala muito sobre isso, cara, que essas empresas que atingiram o nível de empresas excelentes, né? E essas empresas excelentes estão acima de empresas realmente que são referências no mercado hoje, mas ele fala muito sobre pessoas disciplinadas, ações disciplinadas e aceleradores tecnológicos. Então, a gente teve um exemplo recente agora aqui dentro da WePlan, Johnny, que aí o Juliano, que cuida da parte de tecnologia, ele foi estudar também sobre growth, foi estudar sobre máquina de vendas, e a gente tinha um problema que muitas vezes rodava um criativo nosso, um arquiteto lá em São Paulo, no sábado à meia-noite, ele abria um criativo nosso e clicava no botão querendo saber mais informações. O que acontecia? Era sábado à noite, passava o domingo e na segunda-feira de manhã o nosso SDR entrava em contato com esse profissional que teve interesse em conhecer mais sobre a WePlan. Só que às vezes, cara, do sábado até a segunda-feira de manhã o negócio esfriava, né? Aí o que a gente fez? A gente colocou um bot, o Juliano configurou um bot, e aí a partir de agora, se a pessoa entrar em contato com a WePlan de madrugada, esse bot vai estar conversando com a pessoa como se fosse um humano. E vai estar qualificando essa pessoa. Para na segunda-feira de manhã, o nosso closer aqui, que é o Wesley, o nosso diretor de expansão, ele já poder entrar em contato com a pessoa já com a reunião agendada. Então, assim, inclusive hoje, a gente não tem mais o cargo de SDR aqui, porque a gente conseguiu substituir, e de uma forma muito mais eficiente, por uma inteligência. Então, nós, olhando também para o lado do empreendedor, sempre que a gente fala numa nova tecnologia, numa inovação dentro da empresa, o meu olhar é sempre assim, cara, aonde que isso vai ajudar a aumentar a receita ou diminuir a despesa? Onde é que a gente vai conseguir ser mais eficiente aqui dentro? E, galera, além desse exemplo, né, do SDR, que no caso ele é um SDR mais passivo, né? Ele recebe a interação. Ainda a gente poderia explorar um campo aí de você sair prospectando através de um bot, né? Então, com certeza deve existir, você já deve estar pesquisando. A gente faz. A gente faz também. Já tem prospecção ativa, então? Já. Então, beleza. Já estamos muito à frente do que eu estava pensando. Subestimei os caras, olha aí, galera. Mas, assim, além disso, tem algum outro tipo de tecnologia para arquitetura de interiores que vocês entraram em contato recentemente, que vocês conseguem passar aí para a galera como dica, exemplo, ou que revolucionou algum tipo de processo dentro da empresa? Esse foi um belo exemplo, assim, mas tem algum outro? Já tem alguns outros softwares que são similares assim ao que seria um Dolly, né? Ou um Midjourney, que seria o gerador de imagem. São as chamadas regenerativas, né? Isso, e as generativas. Tem um que é o Redraw, se eu não me engano, o nome. Sim. Mas você consegue fazer algumas coisas. Você pode fazer renders por meio dele. Então, você sobe uma imagem não renderizada, ele gera um render. Sim, tu sobe o sketch lá só com... Não precisa nem ser o pré-render do SketchUp. Tu sobe a viewport do SketchUp em linhas mesmo, cru mesmo, e ele já faz. Pode ser até um sketch de papel, né? Isso. Feito à mão, né? Eu ia dizer isso. Tu pode até tirar foto do ambiente, desenha na mão mesmo, e ele termina a renderização. E dá os parâmetros, né? Tu diz para ele, inclusive, eu quero que isso seja inspirado no algum tipo de movimento artístico, e ele dá exemplos daquilo, né? A gente teve, né, Juliano, um exemplo muito bacana dentro da nossa rede no mês passado, que um parceiro nosso de São Paulo, ele fez uma reunião com uma multinacional para desenvolvimento do escritório novo dessa empresa. Ele fez o briefing com a empresa, ele apresentou um layout, então ele definiu os parâmetros, né? Definiu, por exemplo, que o pessoal gostaria de um escritório com uma pegada mais industrial, com um tom de mesa em específico, com um teto mais rústico, um estilo industrial, com um trilho de iluminação, etc. E ele jogou isso para uma IA regenerativa. E em questão de um dia, ele já apresentou um conceito para a empresa. Olha só, baseado no que a gente conversou no briefing aqui,
ele gerou uma imagem de um projeto, de como seria um escritório, com um conceito. O que a empresa fez? É isso que a gente quer. Sim. Ou seja, em um dia ele resolveu para daí agora ele poder partir para o projeto de fato. Mas o conceito, aquela imagem para a empresa falar assim, é isso que a gente quer como projeto, ele resolveu através da inteligência artificial. Então, muito rápido. A velocidade com que ele entrega informação ele foi é eficiente. muito maior. Ele foi eficiente. Eu vou dar aproveitar já para a gente finalizar essa parte da IA que gera insights, né? Dá para dizer assim, que gera insights e acelera muito, porque, tipo assim, até ele conseguir materializar. Vamos voltar para o passado e ver como era feito antes. Até o arquiteto conseguir materializar uma imagem que fizesse sentido e o cliente precisa dizer, é isso, cara, fechou, agora é isso, executa uma coisa nessa linha. O arquiteto, ele fazia muita experimentação, ele testava muitas opções, ele tinha lá o... Ele ia pro projeto. Ele ia pro projeto, de fato, ele tinha que desenhar um projeto. Sim. Exato. Sendo que, na verdade, hoje ele pode partir de um insight, de uma ideia, de uma foto de Pinterest. Inclusive, dá para se aproveitar disso, né? Sim. Passar a foto como parâmetro pro prompt lá, pra galera que quer conhecer mais a fundo. Tu passa uma foto e diz assim, esse é o estilo, siga essa linha. Mas eu quero com esse formato. Então dá para combinar coisas. E... Então é legal que acelera isso, né? Economiza um tempão. Porque daí ele salta uma etapa que é a etapa que ele ficaria perdendo tempo tentando encontrar uma solução artística para o cliente, sendo que na verdade assim ele consegue inclusive fazer junto com o cliente na hora, se ele quiser. Exato. E para gerar isso, galera, eu vou dar uma dica para arquitetos e, enfim, projetistas. Instalem um app no seu smartphone, Microsoft Copilot. Não sei se o Juliano já deve ter sugerido isso nas reuniões e tal. É muito legal porque ele se utiliza da base do ChatGPT 4, que é pago, mas de graça. E aí você muda ele para o modo criativo e diz... Gere uma imagem de uma cozinha, estilo X e tal, e ele vai trazer 4 imagens lá para você seguir, pelo menos para você ter os primeiros insights. E também para tirar dúvidas, né? Pesquisa é muito legal, então fica aí a dica. Galera, para finalizar, eu quero que vocês falem, então, de uma coisa que está virando realidade, aí, que está se materializando, que é a plataforma da WePlan. Tem um nome já, né? WePlan Platform. Conta assim... para a galera entender qual é o sonho grande, né? Tipo, isso no futuro vai ser isso, mas hoje a gente está nesse caminho, está desenvolvendo isso. Acho que antes de falar sobre o plano Platform, é um pouco também do que a gente vinha falando nos bastidores aqui, quando a gente fala sobre tecnologia ou desenvolvimento de um novo produto. E aí o Johnny contou um exemplo de um lugar onde o Johnny trabalhou, que muitas vezes a plataforma ela é o sonho do dono, mas você não sabe de fato se aquilo... é uma solução de um problema. Como você falou, vai cortar custos, vai aumentar lucro ou vai acelerar alguma coisa? Exatamente. Então, a WePlan ela vai fazer 4 anos agora, dia 12 de maio, e a plataforma está surgindo num momento onde a gente tem clareza que a plataforma vai resolver um problema para a gente. Que a plataforma, que antes a tecnologia, como a gente sempre olhou ela como um meio, né? A gente espeta as ferramentas tecnológicas para nos acelerar o processo. Agora a gente está olhando e diz assim, a própria plataforma vai se tornar um negócio. Só que a gente está falando, Johnny, 4 anos. Então, você já imaginou... Isso que é o mágico de tudo, Renan, porque existe uma maturação até no nível de pensamento de você sobre plataforma. Tudo. E ela foi o meio, e não está errado. Não é que o pensamento de vocês mudou, ela foi um meio de validar. Validação. Sim. Naquele momento não fazia sentido transformar o negócio em tecnologia. O negócio ainda não era tecnologia, porque não estava claro. Exato. Então você se aproveitou da tecnologia como meio para validar e maturar o próprio negócio. Perfeito. Agora, com o negócio maturado... Um tempo eu estava conversando com um empreendedor que ele teve uma ideia, a primeira coisa que ele fez foi colocar dinheiro, recurso e tempo na plataforma. Isso aí. Só é o que as pessoas acham. Eu preciso de um programador Exato. e dinheiro, aí eu tô rico. Não, cara, é o ensinamento que o Thales fala no livro lá da Easy lá, que inicialmente ele conectou o passageiro com o taxista através de um formulário. O formulário do Google, exatamente. Só que... Então, acho que esse que é o ponto bacana, Johnny, é que é uma evolução, acho que é uma maturidade também nossa como profissionais e empreendedores, da gente entender e respeitar esse processo. Então, por isso que tudo que a gente faz hoje, as etapas anteriores, tudo funcionou como MVP. Sim. Né? Então, você conseguir colocar rodar na versão mais simples, com menos esforços possíveis, com menos horas de programação. Custo.
mas fazer aquilo funcionar. E você ir coletando feedbacks dos usuários, você ir coletando, você ir aprendendo com o processo para cada vez mais saber, dentro da minha jornada aqui, quais são as etapas que eu preciso colocar dentro do processo, o que eu posso remover que não faz sentido. É um laboratório, é um experimento. Até que você chega num consenso entre sócios, pessoas aqui dentro da empresa e assim, a gente acredita que agora é a hora da gente ter a nossa própria plataforma, porque isso vai gerar valor pro negócio, porque isso vai levar nós para um próximo nível, porque a gente já testou muita coisa em 4 anos e agora a gente está seguro de fazer um investimento em desenvolvimento. Até porque, né, eu sempre gosto de trazer o conceito que há por trás das coisas para realmente as pessoas entenderem que mágica não existe. Tudo tem um processo, de fato, né, para ser executado. Então, se você for pensar pelo ponto de vista tecnológico de como ocorre realmente a programação, tem as pessoas que executam, né, os programadores que executam código. Mas sempre vai ter um analista de negócio que vai, antes de tudo, entender o que é, de fato, que precisa fazer. Às vezes, a tarefa de uma pessoa é só ir lá e fazer funcionar. Você vai colocar o botão na tela e ele tem que clicar. Quando clicar, tem que fazer essa ação. Só que antes disso, tem todo o entendimento de o que é que precisa acontecer, como vai acontecer e quais as implicações se não acontecer. Então, toda a parte de engenharia de software que vem antes, isso é estudado dentro do mundo da programação, do desenvolvimento de sistemas, de programas. É extremamente importante ter o Business Process Management, né, o gerenciamento dos processos de negócio bem definidos. Então, não é só porque a gente acredita que a gente tinha que evoluir. É porque realmente é assim que as coisas funcionam. Ninguém tem uma ideia do nada, né? E essa ideia já é boa o suficiente para ela já ser aplicável. A verdade é que nem diz o Tales, uma ideia vale 10 centavos a bacia. E se ela for muito simples a ponto de você validar e na primeira tentativa já funcionar, significa que, cara, provavelmente alguém já fez, ela é uma ideia que realmente não vai ter aderência do mercado. Cara, ou não tem barreira de entrada, né? Não tem barreira, poucos limites para mais alguém copiar você. Então, a verdade é que, antes de tudo, o processo, o negócio é o que realmente movimenta. A execução depois, a programação, é uma coisa que acaba se tornando simplório dentro de todo o negócio, né? Esses dias eu tava lendo, Johnny, sobre, Juliano, o que mais mata empresas em fases iniciais é o tesão do empreendedor de desenvolver produtos. Olha só que interessante. O tesão que o empreendedor tem de desenvolver produtos. Por que acontece? Ele vai lá, ele começa desenvolvendo... Ele se apaixona pela solução e não pelo resultado. Ele se apaixona pela solução. Então, ele vai lá, ele coloca horas de desenvolvimento, ele coloca caminhão de dinheiro, sem ter feito teste, sem ter validado hipótese, sem ter feito nada. Aí o que acontece? Ele coloca a rodar. Só que daí ele demorou 6 meses, 1 ano para colocar aquele produto rodar. Coloca a rodar, o que ele percebe? Não tem aderência. Ele não resolve de fato problema nenhum. Aí o que acontece? Ele desanima. Aí o sócio já vê que aquilo não tem mais fundamento. Aí muitas vezes o negócio vai para baixo. E a chance do próprio mercado ter evoluído nesse período. Porque tu pensa, né? O programador, ele vai ficar correndo atrás do próprio rabo. Eu vivi muito isso dentro das empresas. O analista lá, que você chama que é o que levanta os requisitos do sistema, né? Isso. Uhum. Quem fazia esse trabalho era o programador, porque as coisas chegavam sem pé nem cabeça. O programador tinha que sair catando gente e perguntando: ô, fulano da contabilidade, como é que faz isso aqui? Isso aqui. O analista tinha que ser o programador, porque ele não tinha clareza do que ele estava codando. Você tá entendendo? Nós ainda estamos fazendo isso. Exato, cara. As empresas põem pessoas para trabalhar sem clareza do que elas têm que fazer. Tem programadores criando módulos, sistemas, funções, que eles não fazem ideia para que serve. Tu tá entendendo? Então, assim... Aí que tá a grande sacada, né? Conseguir chegar num ponto que você tem clareza do modelo de negócio. E, cara, com clareza, a solução ela é muito mais rápida, né? Não é nada mais frustrante do que você trabalhar com uma engenharia espacial para solucionar um problema que não existe. Não, de fato, né, Johnny? Antes de você começar a desenvolver um novo produto, primeiro faz aquelas perguntas. O que esse novo produto vai resolver de problema? Como era feito antes. Quem seria o cliente ideal que vai consumir esse tipo de produto, ou que a gente vai estar resolvendo o problema? E se tem gente
suficientemente disposta a pagar por isso. aí. Aí, beleza. Respondeu essas 3 perguntas? Respondi. Então, agora eu vou levantar as hipóteses. Beleza, levanto as hipóteses. Lembrando que são apenas hipóteses. Eu preciso testar essas hipóteses. Testei essas hipóteses, validei. Eu tenho um norte. Eu tenho já pelo menos uma base que vai me dar segurança para mim, de fato, começar o desenvolvimento. Então, qual que é o aprendizado? A gente não pode demorar 3, 4 meses para testar essa versão mais simples do nosso produto e colocar a rodar e coletar feedback, coletar se existe aderência no mercado. A gente tem que fazer isso em semanas, cara. Porque a gente está falando sobre dinheiro e recurso e tempo. Então, esses são os aprendizados que a gente tem ao longo do tempo. A WePlan foi uma grande escola para a gente sobre isso. A gente debate muito aqui dentro, cara. Foi uma escola fantástica. Legal, cara. E legal a orientação de vocês aos dados, né? De não se apaixonar tanto pela solução, do tipo, nossa, olha, montei um time de programação aqui, é uma coisa rara no Brasil, consegui juntar 10 programadores, cara, é difícil achar programador. Agora nós temos um time, nós temos o Dream Team de programação. Eu peguei o cara de lá, o cara daqui. Lindo, né? Mas e aí, né? O resultado disso. Então, Sim. muito legal estar orientado a dados e olhando sempre para aquilo que faz sentido e dá resultado da empresa. E muito legal que tu falou da plataforma, Renan, porque eu sempre digo, né, que o ponto que vocês estão chegando é um momento em que vocês vão, com a plataforma, encapsular o modelo de negócio. Exatamente. E aí vocês vão ter um negócio que é único, porque com particularidades únicas e inteligência única no mercado, vocês vão dizer, essa é a nossa fórmula. Exato. Ela agora está materializada em 50 mil linhas de código. Isso aí. A gente sabe que não é só isso, mas está aqui, né? Então, muito bacana saber disso, cara. Parabéns. Por isso que chega no momento em que a plataforma vai ser o negócio. Maravilha. Isso aí, galera. Com essa finaleira, tem mais alguma mensagem? A mensagem principal é: continuem fazendo o trabalho de vocês da melhor forma possível, é o que a gente sempre fala, e usem as tecnologias como ferramentas. Uma coisa que eu digo é: não substitua o seu cérebro, substitua os seus braços, se for necessário. Boa. Maravilha. Vou ter que anotar essa frase aí, cara. Maravilha. A tecnologia estende suas capacidades, mas continue pensando por você, continue sendo crítico, continue analisando as coisas de forma realmente orientada a resultados e não se prenda ao passado por medo do futuro, né? Se tem uma nova tecnologia, se ela pode te deixar mais eficiente e se pode, inclusive, reduzir tua carga de trabalho, faça isso, porque com certeza vai trazer mais benefício para a tua vida e principalmente para o teu negócio. Perfeito. Acho que a mensagem é essa. Cada vez mais vamos precisar de tecnologia, cada vez mais vamos precisar de IA e cada vez mais vamos precisar de ser humano. E aí eu te faço a pessoas. pergunta, Renan, para finalizar a finaleira. Você acha que vocês já estão chegando no fim dessa jornada? Vocês estão só começando. Só começando. Engatinhando, cara. Então, A jornada vai ser interessante. fica aí a mensagem, galera, para uma empresa que está há 4 anos? 4 anos? Vamos fazer 4 agora. Patinando, né? Que a gente diz assim, Muito patinando desafio. até tracionar, Uhum. para encontrar como tracionar e tá apenas começando agora, que tem uma clareza, né? Tá conseguindo validar. Então, fica a dica. Se você quer empreender e não está disposto a ter esse tempo de maturação, ou você é muito sortudo e encontrou um mercado que ninguém viu, que é muito difícil. Né? Ou você está iludido. Então fica essa Muito bom. a tapa na cara aí, porque eu já fui um desses caras iludidos, né? Do tipo, nossa, que ideia genial, né? Mas execução zero. Então, é isso aí. Muito obrigado por ficar até agora assistindo. Espero que vocês aproveitem esse episódio. E, cara, eu tô à disposição para trocar ideia. O Juliano tá aí, chama no WhatsApp, Estamos vamos sempre conversar. Eu ajudo Maravilha. o que você me pedir, me dá de desafio, eu vou tomar como um desafio pessoal, assim, para tentar ajudar a resolver. Falou? Valeu. Então, até a Tamo próxima. junto. Valeu. Obrigado.